Galera, eu sempre falo aqui no canal, quem acompanha a gente sabe e quem não acompanha vai começar a saber agora, que na minha opinião, isso é sempre, futebol se define com resultado, com bola na rede. O Palmeiras hoje foi extremamente incompetente na questão ofensiva e acabou pagando por isso. Infelizmente, galera, o Palmeiras está eliminado da Copa São Paulo, acabou perdendo hoje para a equipe de Itacoaquecetuba por 1-0 na Arena Barueri, com um estádio praticamente predominante da nossa torcida, somado a gente conhece rivais, com certeza, São Paulinos, corintianos, santistas, etc., estavam na torcida pelo time do interior, e acabou o Palmeiras por 1-0. O Palmeiras que teve um monte, acho que são vários motivos que fizeram o Palmeiras chegar a ser eliminado hoje. Começo, para mim, de todos eles são as más opções do técnico Lucas, que além de ter, para mim, o grande erro foi trocar uma formação que estava dando certo, que deixava o time compacto no meio campo, que dava uma maior combatividade no meio campo do Palmeiras, trocou a peça do Léo, que era o nosso primeiro volante, por um meia, que é o Alan, que para mim foi até um dos destaques do jogo de hoje, mas permitiu que a equipe do interior tivesse alguns momentos de jogar com tranquilidade no meio campo do Palmeiras. O Palmeiras foi predominante, tentou o jogo, buscar o resultado, principalmente no primeiro tempo. Foram várias oportunidades que o Palmeiras teve de abrir o placar, mas esbarrando muito, principalmente no goleiro. O goleiro da equipe deles fez pelo menos 4 ou 5 grandes defesas durante o jogo inteiro. E principalmente para mim, além disso tudo, uma escolha muito errada na lateral. Eu acho que o Ednei, por mais que seja um bom lateral, ainda é um lateral muito abaixo do nível do Gilberto. O Gilberto é uma das grandes revelações atuais da categoria de base do Palmeiras. Merecia estar em campo hoje, tinha feito boa campanha nesses jogos da primeira fase e também nesse primeiro jogo da segunda fase. E infelizmente hoje, injustificavelmente para mim, estava no banco, perdeu posição para o Ednei, que entrou muito confuso, entrou talvez, por mais que tenha feito participações nos primeiros jogos, não estava com aquele ritmo de jogo habitual. O Ednei, que costuma ser uma máquina pelo lado direito do Palmeiras, apoiar bastante e também ter uma consistência defensiva muito boa, estava muito abaixo do seu nível, e acabou sendo escolhido injustificavelmente para um jogo desse. O Palmeiras também fez uma mudança no setor defensivo, entrou o Gabriel Vareta, o zagueiro canhoto, no lugar do Pedro, que para mim também é um zagueiro muito abaixo. Inclusive, acho que esse é o grande ponto negativo desse time do Palmeiras desde o ano passado. O Palmeiras já no ano passado, mesmo sendo campeão, sofreu muito com uma dupla de zaga pesada, com o Pedro e com o Talisca, mas com algumas adaptações, com o meio campo que tinha, além de muita qualidade técnica, uma consistência muito forte, acabou chegando ao título da Copa São Paulo, mas nem sempre a gente sabe que isso vai prevalecer. E hoje faltou muito, acho que a opção do Lucas foi muito inválida, até porque logo no primeiro tempo ele perde o Patrick, que era o único jogador realmente de marcação, de chegada um pouco mais firme ali na contenção de jogo, e acabou tendo que o Léo entrar, e o meio-campo do Palmeiras, por mais que ofensivamente tentasse jogadas ali, principalmente com o Alan e com o Estevão, não se encontrou mais no jogo. Teve dificuldades ali, o time deles teve algumas oportunidades, principalmente sempre em contra-ataques, né? Contra-ataques que o Palmeiras ofereceu. Acabou sendo muito perigoso, sobretudo no segundo tempo. O Palmeiras ainda tentou fazer algumas mudanças, colocou o próprio Gilberto no final do jogo, colocou o Riquelme Felipe, que perdeu a grande oportunidade do jogo, numa jogada do Gilberto pelo lado direito, já com o Palmeiras perdendo o jogo. Recebeu a tentativa do empate, ele eram 50 e tantos do segundo tempo já, e o Riquelme Felipe perdeu um gol que praticamente mostrou o que foi o jogo. Um jogo de um time que buscou,
até de uma maneira muito mais individual do que realmente coletiva, o que é muito mais importante, porque o futebol é um esporte coletivo. E acabamos que sofremos o gol de um time que, no que se propôs a fazer, foi extremamente organizado, foi extremamente lutador, competiu muito em cada jogada. Os jogadores competiam muito, entravam para ganhar, para rachar a jogada, para terminar o lance, e isso acabou pesando num lance bizonho, o gol que o Palmeiras sofreu, um contra-ataque do time deles, a bola vindo pelo lado direito, o Ian e o Pedro acabaram, além de não conseguir segurar o jogador, bateram cabeça um no outro e a bola acabou sobrando para o cara só completar para dentro do gol. O nosso Aranha também fez um jogo também muito abaixo, com saídas atabalhoadas, principalmente o jogo com o pé, o do Aranha, o nosso Rogério, quem for preparar o Aranha aí vai ter que dar um cuidado desse menino, porque embaixo das traves ele tem muito potencial. Fez também 3 ou 4 defesas que podíamos ter tomado mais. Acreditem, quem não assistiu o jogo, depois se quiser vai ver que o Palmeiras poderia ter sofrido até mais gols, principalmente na fase final do jogo ali. E fica uma eliminação dolorosa. Acho que esses meninos que já estão entre os 19 e 20 anos aí, acho que o Palmeiras já pode pensar em dar uma rodagem nesses meninos e dar um espaço um pouco maior para as próximas gerações começarem a chegar. Porque dos que estão aí da uma idade um pouco mais elevada, eu acho que nenhum deles terá lá grandes chances de ser aproveitado no profissional, porque a gente ainda tem aquela primeira geração ali, buscando Fabinho, Garcia, Vanderlan, o John, alguns jogadores ainda estão nesse processo de maturação, estão já consolidados no profissional, mas ainda buscando o seu espaço. Então eu acho que essa geração atual do Palmeiras talvez sofra um pouco. O próprio Pedro Lima tem sido um exemplo disso daí. O Palmeiras teve que emprestar ele para o Norwich, na Inglaterra, e não sabemos qual que vai ser o futuro do Pedro Lima, né? Ele voltando ao Palmeiras, se ele vai ter algumas chances, se ele vai ser mais aproveitado no profissional, ou se o Palmeiras vai colocar ele para rodar, para vender, para fazer alguma verba. Não sabemos aí o que vai vir para o Pedro Lima e para essa geração aí. Para os meninos mais novos, acho que é muito tranquilo. Estevão rumo a um processo também de chegar logo ao profissional, mas eu acho que essa derrota vai ser importante para essa nova geração, para esses meninos que disputaram a primeira taça, para aqueles que também já estão um pouco mais experientes, mas também precisam de uma maturaçãozinha um pouco maior para buscar uma vaga no elenco profissional do Palmeiras. Teremos várias outras competições de base no ano. Eu acho que das competições, por mais que a Copinha seja a que mais tenha visibilidade, eu não acredito que a Copinha seja a mais forte. A Copinha ela tem algumas falhas, são 182 times que disputam uma Copa São Paulo, então, mesmo com o grande número de atletas, a gente sabe que o nível ele é elevado por baixo, e principalmente a primeira fase da Copinha, ela tende a ser muito enganosa. Então, o Palmeiras também sofreu desse mal. A gente imaginou que seria uma coisa, e os 2 jogos da segunda fase já provaram que esse time tinha algumas deficiências, e eu acho que já há um tempo, talvez seja até a hora da gente pensar num novo treinador, porque o trabalho do Lucas pós saída do PV, por mais que tenham chegado alguns títulos, eu acho que são trabalhos muito mais feitos pela qualidade individual dos jogadores, vitórias na base das nossas individualidades, e não realmente na fase coletiva, como era o trabalho do PV, por exemplo, que era o antecessor dele. Então, espero que o Palmeiras tome as devidas providências aí, que os meninos saibam se reerguer. Agora entram em férias, porque a Copinha fecha o calendário da categoria de base de um clube, e que no ano que vem o Palmeiras consiga começar de novo aí. No meio do ano a gente já volta aos calendários da base, e esses meninos tenham capacidade de se reerguer e continuar mantendo essa sina de vitórias aí, que o Palmeiras, além de revelar muitos jogadores, está vencendo muito, é a base hoje mais vitoriosa e mais bem trabalhada do futebol brasileiro. Mas é isso aí, rapaziada. Só tá aqui as nossas últimas
considerações sobre a Copa São Paulo, que nós voltemos amanhã para falar extremamente do profissional. Lembrando que o Palmeiras tem 2 jogos treinos amanhã. Os comandados de Abel Ferreira enfrentarão o São Bernardo do Campo de manhã, e à noite e à tarde tem mais um adversário que eu esqueci. Mas a gente volta com muito mais informações sobre o Palmeiras aí. Um abraço a todos, tamo junto. Deixe seus comentários aí sobre a participação do Verdão na Copinha. E amanhã a gente se fala na nossa live semanal. Tamo junto e avante palestra. Fui!